Olá, sejam bem-vindos a mais um devocional. Eu sou a Jéssica e hoje vamos continuar meditando na segunda carta de Pedro. Especificamente, vamos falar sobre 1 Pedro, capítulo 1, versículos 16 ao 21, que diz assim: Porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais segurança à palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Duas coisas me chamam a atenção aqui neste trecho da carta de Pedro. Primeiro, ele fala sobre a autoridade que ele tem para falar para os discípulos, para aqueles que estão lendo essa carta. Ele lembra que ele mesmo viu o Senhor Jesus ressuscitado subir as nuvens. Então, ele ali, né, antes mesmo dele ter aquela transformação, de ser cheio do Espírito Santo, ele foi testemunha. Então, ele está dando ênfase para isso. Olha, vocês estão lendo essa carta, mas lembre-se que a pessoa que está escrevendo foi aquela que viu, aquela que seguiu Jesus, né? E isso ele fala não para se vangloriar, eu entendo aqui. Ele fala isso para que a fé deles seja ainda mais forte, né? Que se eles não estivessem crendo naquelas palavras que estavam sendo escritas na carta, ele estava reforçando, né? Que quem é que estava escrevendo aquela carta. E a segunda coisa que me chama a atenção aqui são as profecias, né? Ele vai falar dos profetas, né? Quem são esses profetas que Pedro está falando? Ele está falando dos profetas do Antigo Testamento, né? Profetas como Isaías, Jeremias, Ageu, Sofonias, né? Os profetas que a quem estuda a Bíblia sabe, né? Profetas maiores, profetas menores. Então ele está falando desses profetas, né? Que aqueles que estavam aprendendo, né? Que estavam seguindo a Jesus tinham um conhecimento, né? Então ele fala que é importante que eles busquem se lembrar que aquelas profecias que foram faladas no passado, elas se cumpriram, né? Algumas delas quando Jesus veio à Terra e outras profecias, né? Que estão falando sobre o tempo que iria vir, né? Que há de vir ainda. Então ele dá essa ênfase, né? Então que nós também possamos, né? Nos lembrar, né? Hoje ainda existem pessoas, né, usadas por Deus para trazer profecias ao povo, mas eu acredito que mais do que nós devemos sim, né, dar crédito, nós devemos orar, pedir a Deus discernimento para as profecias que nós ouvimos no tempo presente, mas gente, a palavra de Deus, a Bíblia está cheia de profecias. É só ler as cartas, só ler os manuscritos. Claro que a gente precisa estudar, né? Existem hoje pessoas, né, sejam teólogos, sejam arqueólogos, existem muitas pessoas que dedicam sua vida a entender a fundo, né, o sentido dessas palavras. E Pedro ele está reforçando isso, né, que nós devemos dar atenção, né, como uma luz que brilha, né, ele vai falar aqui, né, no versículo 19, né, dar atenção como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês, ou seja, até que o nosso coração, né, ele seja assim, tenha toda a revelação, né, da mente de Cristo. Então, que nós possamos hoje, né, lembrar, né, de Pedro, né, um exemplo a ser seguido, né, que nós possamos aprender com Pedro, não apenas nas cartas dele, né, mas ali nos 4 evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas, João, vai trazer falar sobre a jornada de Pedro, então nós podemos aprender. Hoje tem outros livros que tratam da vida de Pedro, que nós podemos aprender, né, sobre o temperamento, sobre, enfim, tantas facetas, né, Pedro ali como empreendedor, um homem que aprendeu a ter fé, a confiar em Jesus,
né, nos seus negócios, na sua vida. Então, tem tantas facetas, né, para aprender que nós possamos continuar aprendendo. E numa próxima oportunidade, né, terminando as cartas de Pedro, quem sabe nós teremos ali meditar em algum dos profetas, né, que ele menciona aqui na carta dele, né, que nós possamos aprender cada dia mais com as Escrituras. Vamos então encerrar e vamos orar, falar com Deus nesse momento. Senhor Deus e Pai, muito obrigada por esta palavra, Senhor. Obrigada por mais uma oportunidade de aprendermos da parte do Senhor através das cartas de Pedro. Senhor, nos ajude. Nós somos falhos, nós estamos aprendendo a te seguir a cada dia, Senhor. Então, nos ajude, Senhor, a entender as profecias que já foram faladas, que estão escritas na sua palavra. Que nós possamos, Senhor, sim, dar ouvidos às palavras dos homens e mulheres de Deus que o Senhor usa no tempo atual, mas que nós possamos ainda mais nos dedicarmos, Senhor, a entender, a ter clareza, Senhor, daquilo que está escrito nas profecias do Antigo Testamento, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra. Obrigada, Espírito Santo. Nos ensina, nos ajude, nos console, nos encoraje todos os dias, para que nós possamos ser cada vez mais parecidos com Jesus e que nós possamos ser realmente, Senhor, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Você foi abençoado, espero que sim, que Deus abençoe seu dia, né? Que você tenha um dia aí cheio de alegria, que o Senhor possa continuar falando com você ao longo do dia. Se essa palavra foi edificante para você, curta, comente aqui, tem algum versículo que chamou a atenção, você acompanhou a leitura, comente aqui, né, se você tem algum trecho que chamou mais atenção. Outra coisa também, se você conhece alguém que precisa de encorajamento para aprender as escrituras, compartilhe esse devocional, né? Vamos juntos continuar aprendendo a palavra de Deus. E aqui no meu perfil tem um link do meu canal no YouTube. Lá eu posto outros conteúdos de vários assuntos. Então, se inscreva lá e ative as notificações para você receber o conteúdo em primeira mão, tá bom? Muito obrigada por continuar até aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau!